Lembra que eu falei, o vídeo continua? Não perca. Então, estamos aqui para contar para vocês uma outra parte da história, porque as agressões não ficaram somente entre quatro paredes. Quando ela disse que denuncia, é para denunciar mesmo, sem dó nem piedade, porque a pessoa, quando ela agride a esposa e ignora completamente os filhos, mesmo que em uso de drogas, a pessoa tem que ter vigiar o tempo inteiro. Sim. E daqui pra frente, a história não ficou... eu vou deixar pra ela contar. Então, quando eu digo assim, né, no vídeo anterior, que eu passei sozinha porque a minha família, meu pai, meus irmãos, eles não sabiam de tudo, de todo o ocorrido. Eles sabiam de algumas coisas, mas a família dele sabia, que era os primos primeiro. E eles, assim, moviam céus e terras, literalmente, para ajudar ele a sair dessa vida. Mas, em especial, um casal, né, que estendeu a mão para ele, né, que se a esposa faz, automaticamente a esposa também, que estendeu a mão para ele. Ele não tinha credibilidade com ninguém mais. Mas esse casal, né, confiou nele, colocou ele para morar dentro de casa. A confiança do primo dele era muito grande nele, sabe? Eles estavam dispostos a ajudar ele a sair dessa vida. Até que o primo dele arrumou um serviço em uma cidade, né, um pouquinho longe, levou ele para trabalhar. E ele, quando eu falo lá no outro vídeo que a pessoa não muda, ela não muda, não importa a oportunidade da vida que eles têm. Eles não mudam mesmo, gente. Meu ex-marido, em um ato de crueldade, covardia, frieza, ingratidão, ele não pensou em nada, em ninguém. Ele simplesmente ceifou a vida do meu primo. Que no caso é primo primeiro do ex. Do ex. Porque quando ela fala primo, ela fala assim, meu primo, é porque a consideração é tão grande que ficou sendo família dela mesmo. É minha família, né? Eles são minha família. Além de ser família de grau de parentesco mesmo, é família em Cristo. Em Cristo, portanto, a esposa do meu primo, nós cresceu junto. Eu, ela, a irmã dela, os irmãos deles, entendeu? Então, assim, meu ex-marido, ele ceifou com a vida do primo, sem pensar nem em nada. Sem pensar nos filhos que o meu primo estava deixando, sem pensar na esposa, na mãe, no pai, nos irmãos. O meu ex-marido não pensou nos 3 filhos dele, ele não pensou no amor, no carinho, na gratidão que meus filhos têm pelo primo. E nem na mão erguida, né? E nem na mão erguida, nem assim na gratidão. Ele foi muito ingrato, sabe? E ele destruiu a gente. Literalmente, a gente está destruída. A gente está naquele processo assim. A gente sorri por fora, mas por dentro a gente está deslacerado. A gente está num processo de aceitação muito grande e não aceitando. Estamos num processo para aceitar e eu vou falar por mim, eu não aceito, não conformo, eu não entendo o porquê. Eu só queria entender o porquê desse ato de ingratidão. Eu não entendo, né? Acho que nunca ninguém vai entender, né? E assim, vindo de quem veio, eu acho que é o que mais machucou a gente. A vida do meu primo, assim, as pessoas falam, né? Eu ouço muito, até hoje as pessoas tentam conversar comigo desse assunto, eles falam pra mim assim, ó, você tem que entender que quando chega no tempo da pessoa, não importa o jeito que a pessoa vai, Deus leva. Mas eu não entendo. Não entendo porque Deus não deu livramento pro meu primo. Eu penso assim, porque estava na hora dele vir, mas Deus deixasse acontecer um acidente. Não deixasse uma pessoa
tão ingrata ceifasse a vida dele. E a família do meu primo não merecia. A gente não merecia estar passando por isso. Porque são pessoas boas, pessoas de um coração imenso. Pessoas que nunca abandonou. Entende sim. Quando chega aquele momento, pronto, é aquele momento. A forma como a pessoa vai, não cabe a nós definir para Deus. Nós não damos ordem para Deus, né? Mas o que eu penso, o que eu preciso acreditar, irmão Isaías, purinho. Irmão Isaías, estou roubando a sua frase. Irmão Isaías, Deus te abençoe. Eu preciso acreditar que tem uma obra aí, sabe? Eu preciso acreditar que o nosso irmão que Deus recolheu estava preparado para subir. Porque eu ainda vou um pouquinho mais além. Eu ainda acredito que Deus permitiu assim, porque poderia ter sido pior. Porque ele poderia ter, como você contou no vídeo anterior, você não diz que estava você, os seus filhos, ele com a faca, ele chegou a faca em você, mas não desferiu o golpe. O vizinho estava descendo as escadas e você imagina, ia acontecer o quê? Uma tragédia. Você imagina se esse nosso irmão tivesse com a esposa, com os filhos, com o pai dele, com os irmãos. É difícil de pensar. Ia ser uma tragédia maior. O sofrimento nosso eu até arrepio. Ia durar para sempre. Porque assim já é difícil. Terrível. De você assimilar. Não tem como assimilar, gente. Vou falar com vocês. Setembro eu perdi a minha mãe. Eu entendo o que Deus fez com a minha mãe. Entendo. Deus havia me falado que ia levar minha mãe. E se Deus tivesse falado para ele que estava chegando o tempo dele? Mas assim, a minha questão, talvez eu possa estar sendo ignorante, é por quem ele perdeu a vida. Aí ferrou com a psicologia. Aí você ferrou, aí você lascou com tudo. Por quê? O que eu estou dizendo é na parte espiritual do irmão. É espiritual. Ele, quando está preparado, poderia ter sido qualquer outro tipo de morte. Mas assim, eu acho que é inaceitável a pessoa que ceifou com a vida dele. A pessoa era é uma pessoa muito além do que eu posso dizer. Nada que eu fale vai encaixar essa pessoa para poder tirar a vida de uma pessoa que deixou um legado tão bom. Foi uma pessoa tão boa, foi uma pessoa... um testemunho assim, né, que... Era uma pessoa que você não tem palavras para falar. Ter sido ceifada a vida pela mão de uma pessoa tão suja. Vou falar assim, tão suja. Pessoa que já estava entregue. Estava entregue ao lamaçal do pecado já. E uma pessoa tão pura ser tirada a vida, né? Ter morrido nas mãos de uma pessoa que já não tinha credibilidade com nada. Eu acho que o meu maior difícil de aceitar a perca desse servo de Deus é pela mão de quem ele foi tirado. Se tivesse sido um acidente, uma doença, um infarto, eu acho que todo mundo ia aceitar, mas quando a gente recebeu a notícia, fulano de tal ceifou com a vida do servo de Deus, aquilo ali meu chão abriu. Eu não sei, eu comecei a mandar áudio, eu pedi perdão pra esposa, pedi perdão pra mãe. Você se sentiu culpada? Você vê, você acha que a gente vem de um relacionamento? Eu comecei a me sentir culpada por ele ter feito aquilo. Nossa, se eu tivesse lutado mais, ele não teria feito isso. Aí que me conforma foi que eu comecei a pensar, se eu tivesse lutado mais uma semana, mais 15 dias, hoje talvez
os meus filhos estariam desamparados, porque talvez eu teria morrido. Também. Também. Mas quando eu recebi a notícia, realmente Deus recolheu seu primo, eu me senti muito culpada. Eu comecei a imaginar a esposa dele sem ele. Comecei a imaginar a dor dos filhos. Comecei a ter um processo de como viver com a dor com os meus filhos. Porque eu tive que chegar e falar, olha, seu tio faleceu. Quem tirou a vida dele foi seu pai. Então, a dor de falar, de levar essa notícia para meus filhos foi muito grande. A minha filha também, falei, você vai comigo. Amanhã eu preciso despedir do meu tio no velório. Eu falei, você vai. A gente vai chegar, vai ficar no canto, pelo amor de Deus. Porque eu fui com esse medo dessa rejeição. Só que a minha filha também, coitada, ela chegou abraçando todo mundo, pedindo perdão. Mas a gente nem precisou de ir até a família veio até a gente. Os irmãos do meu primo, assim, todo o apoio naquele momento que eles precisavam, automaticamente eu e minha filha também precisavam. E eles nos deram. Então foi sim, foi um apoio, um dando apoio pro outro, sabe? A minha tia também. E assim, pra mim foi muito difícil, sabe? A parte mais difícil foi chegar até meus filhos. A minha filha, até hoje ela não acredita. Eu falei que peguei meu celular e eu tinha várias fotos do meu primo no celular. Inclusive aniversário, meu filho fez aniversário, fez 4 anos, dia 31 de outubro. Então quando essa tragédia aconteceu, tinha 15 dias que meus filhos tinham passado o final de semana com o tio comemorando o aniversário do meu filho. Todos os dias ela põe foto, todos os dias ela chora. E assim, essa é uma das partes mais difíceis pra mim também. Foi muito, Sandra, foi assim, eu perdi o chão com a morte e perdi o chão em dar a notícia. Porque eu comecei também a imaginar, gente, agora, minha prima, como que ela vai viver? Nossa, eles eram um casal exemplo, sabe? Eles eram um casal que a gente tinha como exemplo. Não era um casal que brigava, que discutia, então a gente tinha aquele casal como exemplo. E eu falei, agora também já vem esse... eu fiquei uma semana muito debilitada, só chorava. Para minhas irmãs, não, você tem que aprumar. Você tem 3 filhos que precisam de você. E eu começava a ver meus filhos chorando. E eu perguntava. Comecei a me confortar, porque eu perguntava para eles, por que você tá chorando? Se eles falassem para mim assim, mãe, tô sentindo falta do meu pai, eu ia me desesperar. Mas eles não. O choro deles era o porquê. Se o tio tinha sofrido para morrer, então aquilo ali começou a me... Então eles deletaram da memória O pai. o pai, eles deletaram. A preocupação deles hoje é com a tia, que é a mãe do meu primo, é com a outra tia, que é a esposa do primo, é com os primos, que são os filhos desse servo de Deus. A preocupação deles é eles. E eu tinha muito medo de vir muito... Ele tá preso? Tá preso. Ele tá preso. E assim, acho que doeu também em nós, porque a gente não pôde olhar pra ele, pra despedir dele, nenhum caixão foi lacrado. Então isso assim... Então quem teve a última memória dele foi quem conviveu com ele nos últimos dias, né? Então assim, foi muito difícil, muito complexo. Agora ele tá preso. Espero que a justiça da terra seja feita, que a justiça de Deus também seja feita, né? Os nossos desejos é um, mas a gente não sabe o plano de Deus, né? E assim, foi muito difícil. Por isso que eu falo, quando a pessoa entra nesse caminho, ela não sai. Não sai. Não sai, Sandra. E se ela sair é porque ela é uma alma que deu lugar pra Deus, porque em primeiro lugar é você no lugar. Eu tinha isso, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas a pessoa tem que dar lugar primeiro. Tem que dar lugar. Ela tem que abrir o caminho. Fala, pode vir, Senhor. Isso. Fala a tua vontade. Faz aqui, ó, eis-me aqui. E ele não deu. Ele falava assim, no começo, né? A gente falava, vai se tratar, tá no começo. Eu entrei nessa sozinha, eu vou sair nessa sozinha.
Então, assim, eles não abandonaram nem eu, nem meus filhos, sabe? Depois disso, já visitei minha tia 2 vezes e, assim, o carinho deles com nós continua mesmo. E isso é muito louvável pra eles, porque eu falo que eles, sim, são caros servos de Deus. Porque eu acho que qualquer outra pessoa no lugar vê meus filhos, aí vai lembrar. Inclusive, o meu filho mais novo tem o mesmo nome que meu ex-marido. Então, eu também tinha esse medo. Nossa, eu não chamo meu filho pelo nome. Não chamo. Gente, ó, quando a gente pensa assim, não, eu vou entregar na mão de Deus, eu vou confiar e vou alcançar. Isso faz parte da vida do servo de Deus, da vida do crente. Crente é quem crê. Então, quando a gente entrega alguma coisa na mão de Deus, a gente sabe que Deus vai fazer algo. E ela estava me contando assim, que oraram muito, pediram muito, a mãe dele, o pai, aquela coisa toda. Mas Deus nos dá o livre arbítrio, entende? Então, assim, eu posso orar por você o tanto que a gente quiser. Mas se você não abrir mão das coisas, mas quando a outra parte, ela não quer renunciar a nada, você vê que ela não vai fazer, que ela não quer, que ela não abre espaço para Deus agir, sai fora. Então, vocês viram lá atrás como que começou tudo, né? E aí como que foi, como que terminou essa tragédia. Ele tá preso, se Deus assim permitir ele, pela justiça da terra, ele já começou, né? Já tá lá para pagar. Com Deus, ele vai resolver com Deus para lá. O que a gente quer é pedir a Deus para a família do nosso irmão que Deus levou. Porque eu penso assim, Deus levou. Mas, então, a história é essa. Não é feliz, né? Mas Deus abençoe vocês. A paz de Deus com todos. Se inscreva aí. Compartilhe, né? Compartilha. E para, gente, de perguntar a menininha de 12 anos. Tá? Deus abençoe. Ela principalmente, né? Eles param ela demais. É que param até mais ela do que eu. Tadinha minha. Ela não sabe de nada, não. Isso. Então Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe também. Amém. Com Deus. Precisando estar